Irmãos, viver pela fé é o tema da mensagem que o Senhor colocou no nosso coração, assim creio, para trazer aos irmãos nesta manhã. Viver pela fé, o texto bíblico, Hebreus capítulo 10, versículo 38, que diz assim: mas o justo viverá pela fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Irmãos, realmente somos desafiados a viver pela fé. Fé em Deus, fé nas suas promessas. Os irmãos sabem quantas promessas de Deus temos na Bíblia para nós? São mais de 7.000 promessas. E para crer em todas elas, algumas fantásticas, inclusive a nossa própria ressurreição é algo fantástico, mas é promessa. É a promessa do Senhor. A vida eterna é outra promessa, Mas tem outras promessas e é necessário fé. E esse deve ser o estilo de vida de todo crente, viver pela fé. Mais do que isso, deve ser o modo natural de viver do crente, aquele crente que deseja agradar ao Senhor. O texto que lemos diz que Deus não tem prazer no crente que vacila, que duvida, que retrocede, que recua. A minha alma não tem prazer. Por isso, em outra passagem, também nesta carta aos Hebreus, encontramos a afirmação de que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível, sabe lá o que é isso, irmãos? Agradar a Deus. Eu penso que, inclusive, a pessoa que vacila na fé, que recua na fé, que não vive pela fé, nem sequer deveria ser chamada de crente. Deveria levar o nome de crente. Por quê? O que é o crente? É aquele que crê, é aquele que tem fé. Então, quem não tem fé, ou quem recua, quem vacila, não pode ser chamado de crente. Irmãos, para Deus é tão importante que aprendamos a viver pela fé, que esse texto aqui, esta afirmação que eu citei anteriormente, o justo pela fé viverá, aparece 3 vezes no Novo Testamento. E é uma citação de um texto que está no Antigo Testamento. Romanos 1,17, nós lemos: porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Paulo aqui diz, como está escrito. Onde? Lá em Abacuque. Depois eu vou ler para os irmãos. Em Gálatas, Paulo repete a mesma afirmação. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Essas 3 passagens bíblicas, a que lemos no início do culto, lá em Hebreus, a de Romanos e a de Gálatas, fazem referência ao livro do profeta Abacuque, no capítulo 2, versículo 4, que diz que o justo, pela sua fé, viverá. Essa afirmação, originariamente, ela é feita pelo próprio Deus, depois de dar ao profeta uma visão de algo que ainda iria acontecer. Ele deveria esperar por fé. Então Deus lhe diz, Abacuque 2, 3, 4, porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado.
mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, esperam, porque certamente virá, não tardará. Aí Deus afirma: mas o justo viverá pela sua fé. Isso quer dizer que o cristão deve andar por fé, ainda que os seus olhos não possam ver, ele deve crer além do que vê. Ele deve crer que Deus realmente é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou podemos imaginar, e que Ele é fiel para cumprir tudo o que nos prometeu. É poderoso e é fiel. O crente não deve comportar-se como Tomé. Eu já preguei aqui sobre Tomé, que exigiu ver para crer. Eu tenho que ver, né? Se eu não ver aqui os cravos, a marca dos cravos na mão, a marca da lança no seu lado, eu não creio. André, irmão de Pedro, também é um outro exemplo de alguém que precisava ver para crer, ou ter em suas mãos para acreditar. Quando foi que isso aconteceu? Jesus estava no deserto, foi seguido por uma multidão, já era tarde. Jesus percebeu que as pessoas não tinham trazido nada para comer, ficou preocupada com elas, porque ele diz: se eu despeço essas pessoas, elas podem desfalecer no meio do caminho. E disse para os discípulos: dá-lhes vós de comer, temos que dar de comer. Mas Senhor, são 5.000 pessoas, né? São mais do que isso. Aí André diz: Senhor, eu procurei aqui, só encontrei 5 pães e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tantos? Então, na cabeça de André, 5 pães e 2 peixes não dá. Ele só cria no que os seus olhos via, na sua matemática, né? 5 não dá para 5.000. Jesus disse: coloca aqui na minha mão. Coloca na minha mão que vocês têm. Ele colocou e Jesus multiplicou e alimentou uma multidão. Faltava a André crer no poder multiplicador de Jesus. Ele é capaz de, com 5 pães e 2 peixinhos, alimentar uma multidão. Há também, irmãos, aqueles que, em vez de viverem pela fé, vivem por seus sentimentos ou por suas emoções. Querem sentir algo. Ou o humor da pessoa varia de acordo com as circunstâncias. Se enfrentam alguma circunstância desfavorável que lhes causa infelicidade ou alguma outra emoção negativa, se comportam de acordo com essa emoção. Como, irmãos, as emoções são variáveis, né? Porque hoje tu está feliz porque aconteceu algo bom, amanhã é uma preocupação que vem, a emoção já não é mais a mesma. Então, as emoções são variáveis. Aí a pessoa então muda de acordo com as circunstâncias. Não é dirigida pela fé, é dirigida pelas circunstâncias. Se tornam pessoas instáveis com outras pessoas, no relacionamento com Deus e nas suas diversas atividades. Não sei se vocês conhecem pessoas assim, totalmente instáveis em diversos aspectos. Um dia parecem muito felizes, amáveis, né? Outro dia parece que é outra pessoa. Eu não sei se aqui em Portugal tem esse termo, deve ter, né? Lá em Brasil a gente fala: esse aí é conforme a lua. Ele varia, é como a maré, né? Que varia conforme a lua.
o humor de alguns varia conforme a lua. Se a lua é cheia, é um humor, né? Mas se a lua é minguante, já é outro humor, né? Hoje a pessoa está feliz, se sente abençoada, então se comporta de um jeito. Amanhã está triste, tem problemas e já se comporta de outro jeito. Mas a Bíblia diz que não deve ser assim. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé, não pelas circunstâncias, não segundo os sentimentos. Viver segundo os sentimentos não é viver pela fé. O que é fé, irmãos? Hebreus 11:1 diz assim: a fé é a certeza das coisas que se esperam e a garantia das coisas que não se veem. Quais são as coisas que esperamos? Tudo que Deus prometeu. Tudo que Deus prometeu, eu posso esperar. Se Jesus disse, recebereis poder que há de vir do alto, eu tenho esse poder, já recebi. Se Jesus disse, estarei convosco todos os dias, Ele está comigo, não me desampara. Se Jesus disse, Deus, suprirei todas as vossas necessidades, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Então, o crente não deve esperar ver para crer, e muito menos sentir alguma coisa, alguma emoção para crer. A vontade de Deus é que o cristão viva pela fé, porque a fé, irmãos, traz honra ao nome de Deus. A nossa fé glorifica a Deus. Quando declaramos que Deus é verdadeiro e é fiel, através da fé, nós declaramos que Deus é verdadeiro, declaramos que Ele é fiel. O cristão deve deixar então que a sua fé o controle, que assuma o controle da sua vida, deve deixar que a fé controle sua vida, seus problemas específicos, problemas que podem aparecer e aparecem sempre diante de nós. O cristão deve viver pela fé. Mas, irmãos, vamos para uma questão prática. Como um crente vive pela fé? O que significa viver pela fé? Eu vou mencionar pelo menos 4 coisas. Primeiro, o crente deve encomendar sua vida e seus problemas a Deus. Entrega a Deus. Deve fazer isso todo o dia, durante todo o seu caminhar. Cada passo que dá, deve encomendar a Deus. Deve tomar as experiências, as atividades, os problemas do seu dia e encomendá-lo a Deus de uma vez para sempre. O crente deve crer que Deus escuta quando encomenda tudo a Ele. Irmãos, quando eu digo tudo, é tudo. Até as compras que eu vou fazer no Pingo Doce, eu encomendo a Deus. Senhor, me ajude a não comprar besteira, a comprar o que eu necessito realmente. E coisas boas, saudáveis, não picanha toda hora, né? Então a gente tem que entregar tudo a Deus, né? O crente deve confiar que Deus lhe dará força para caminhar de modo triunfante, vitoriosa durante o dia. Isso é o que fazia o salmista Davi, por exemplo. Davi confiava em Deus, ele acreditava na benignidade de Deus, e benignidade significa a capacidade de Deus de fazer o bem. Ele só faz o bem, Deus nunca faz o mal. Então ele cria na benignidade de Deus, por isso todos os dias, logo de manhã, ao começar o novo dia, ele pedia que Deus lhe mostrasse o caminho que devia seguir.
Lá no Salmo 143, versículo 8, o salmista diz assim: faze-me ouvir a tua benignidade pela manhã, logo pela manhã, eu quero ter certeza que o Senhor está comigo, pois em ti confio. Faze-me saber o caminho que devo seguir, porque a ti levanto a minha alma. Irmãos, quantos de nós, ao iniciarmos um novo dia, fazemos esse pedido ao Senhor: Senhor, faze-me saber o caminho que devo seguir. Eu não quero dar um passo hoje sem a tua direção, sem a tua aprovação. Minhas decisões, minhas ações, minhas reações, que estejam tudo debaixo do seu controle. Então essa é a primeira coisa que deves fazer para andar pela fé ou viver por fé. Encomendar tudo ao Senhor e crer que Ele estará no comando de tudo, como lemos no Salmo 37, versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Não é alguma coisa, não. É tudo fará. Em segundo lugar, o crente deve negar-se a si mesmo. Jesus já disse isso: negue-se a si mesmo. Agora, nesse caso de andar por fé, o que significa isso? O que significa negar-se a si mesmo nesse caso de andar por fé? É rejeitar os sentimentos, as emoções, desejos, muitas vezes egoístas da nossa carne. Muitas vezes esses sentimentos, essas emoções e desejos egoístas não permitem que apliquemos a fé a determinada situação. Exemplo disso são os discípulos, que lá na tempestade, no meio do mar, foram tomados por que sentimento? De medo. Estavam atemorizados durante a tempestade. O medo não permitiu que aplicassem a fé que possuíam àquela situação e por isso entraram em desespero. E Jesus perguntou: onde está a fé de vocês? Onde está? Outro problema é a pessoa egoísta, que tem desejos egoístas e que só pensa nela. Essa pessoa fará de tudo para satisfazer seus desejos, fará de tudo, só não vai pedir a Deus que seja feita a sua vontade. Por quê? Porque ela é egoísta, ela quer que seja feita a vontade dela. Então a pessoa que tem desejo egoísta, pensamento egoísta, pessoa egoísta, nunca ora ao Senhor para que seja feita a vontade de Deus, porque egoísta, ele quer que seja feita a sua vontade. Tal pessoa jamais encomendará o seu caminho ao Senhor e jamais terá paciência para esperar no Senhor. O seu desejo egoísta fará que, em vez de viver pela fé, viva conforme seus sentimentos. Terceiro lugar, irmãos, o crente deve viver de acordo ao seu compromisso com Deus. O crente deve viver de acordo ao seu compromisso com Deus. Nós temos um compromisso com Deus, não temos? Qual é o nosso compromisso? Quando aceitamos a Jesus, assumimos um compromisso com Deus. O crente tem o compromisso, primeiro, de viver na dependência de Deus. Ele entrega tudo ao Senhor, inclusive a salvação da sua alma. Ele entrega tudo ao Senhor na confiança de que Deus agirá sempre em seu favor. Quando aceitamos a Jesus, irmãos, como o nosso Salvador, não foi apenas para outra vida. Claro que nós devemos ter os olhos no céu, mas os nossos pés ainda estão aqui na terra. Ainda temos necessidades neste mundo. Então nós aceitamos ao Senhor
não apenas para outra vida, mas para essa vida também. Quando decidi entregar a minha vida a Jesus, significa que decidi viver para Ele e viver por Ele. Viver para Ele implica servi-lo, fazer a sua vontade, agradá-lo. Agora, viver por Ele significa depender dEle, confiar no Senhor para todas as situações da minha vida. O justo, por sua fé, viverá. Eu vivo por Ele, através dEle, a confiar nele. Confio que me dará força, que me dará direção, que me dará poder. Confio que Ele é o meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Esse é o compromisso que fiz quando entreguei a minha vida a Jesus. Viver para Ele e também viver por Ele, a depender dEle, a confiar em seu cuidado constante, a confiar que Ele foi verdadeiro quando disse: estarei convosco todos os dias. Jesus não disse: olha, eu vou para o céu, lá na eternidade eu encontro vocês, que se arrume aí. Não, Ele disse: estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Então o crente deve viver de acordo ao seu compromisso com Deus. O meu compromisso é esse: viver para Deus, agora viver por Ele, a confiar nele, a depender dele para todas as coisas. E por último, irmãos, o crente deve pedir a Deus que lhe dê graça e força. Graça e força. Porque, irmãos, o diabo sempre nos vai tentar a vacilar na fé. O nosso inimigo sabe que sem fé é impossível agradar a Deus. Ele conhece as Escrituras mais do que nós. Ele sabe também que a pouca fé nos afasta do recurso mais poderoso que Deus nos deu para uma vida de poder e vitória, que é a oração. Quem tem pouca fé, ora pouco. Ora pouco. Isso é tudo que o diabo quer: afastar-nos da oração. Um missionário metodista, Samuel Shadbach, viveu no século XIX, início do século XX. Ele escreveu o seguinte: a maior preocupação do diabo é afastar os cristãos da oração. Ele não teme os estudos, nem o trabalho e nem a religião daqueles que não oram. Ele ri de nossa labuta, zomba de nossa sabedoria, mas treme quando nós oramos. Por isso a resistência à oração. Por isso que os nossos cultos de oração são tão poucos frequentados. Não é só aqui não, em toda igreja. Em toda igreja. Eu só conheço uma igreja, que eu era vizinho dessa igreja, que no culto de oração, era quinta-feira também, tinha lá cerca de 1000 pessoas. Mas tinha 5.000 membros da igreja. 4.000 não iam, mas 1.000 iam. Por conhecer o poder da fé, o diabo fará de tudo para que não vivamos pela fé. Porque ele conhece o poder da fé, o poder da oração. Por isso precisamos da graça e do poder de Deus para viver pela fé. E também, irmãos, é importante que durante o dia sempre nos lembremos de agradecer a Deus pelas inúmeras bênçãos que tem derramado sobre nós. Nós cantamos aqui o coro, te agradeço, né, por tudo que tens feito. A irmã Nelson pediu: irmãos, lembrem de algo, tragam à mente alguma coisa, né, porque tudo às vezes não é nada. Pense em algo específico,
nesse momento que estiver a cantar. Então é importante sim lembrarmos de agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito sobre nós, pelas bênçãos específicas. Trazer à mente, trazer à memória a bênção de Deus, nos ajuda a viver pela fé. Davi fazia isso, por exemplo. Jeremias também, os irmãos conhecem, né? Aquela passagem lá em Lamentações 3, quando Jeremias diz: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Mas Davi diz quase a mesma coisa lá no Salmo 43, versículo 5, quando ele diz assim: lembro-me dos dias antigos, considero todos os teus feitos, medito na obra das tuas mãos. Então ele lembrava do que Deus já havia feito por ele nos dias antigos, ele meditava, isso ajudava a fortalecer a sua fé. Nós devemos, irmãos, saber que o Deus de ontem, que nos socorreu quando clamamos por socorro, que nos ajudou quando precisamos e que nos deu vitória sobre determinada situação, este Deus é o mesmo de hoje e será o mesmo amanhã. Então entrega ao Senhor, pede a Deus que lhe dê graça e força para confiar, que aumente a sua fé. Irmãos, se por um lado a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, e realmente é impossível, por outro lado, também afirma que Deus tem prazer no crente que confia e recompensa a todo aquele que o busca com fé. No mesmo texto de Hebreus 11:6, diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Irmãos, não é só crer que Deus existe, porque os demônios também creem. Crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Então Deus tem recompensa para a fé. Deus tem recompensa para a oração de fé, para quem o busca com fé. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não conheces. Qual é a recompensa? É a sua bênção, meu irmão. É a graça de Deus sobre a sua vida. É o poder de Deus a atuar na sua vida, na situação que estás a enfrentar. A recompensa é o objeto da sua busca. É a resposta às tuas orações. Jesus diz que quem pede, recebe. Quem busca, acha, e quem bate, vê a porta da graça de Deus abrir-se diante de si. Então, irmãos, que o Senhor nos ajude a viver pela fé, que sejamos capazes de aplicar a fé que temos de maneira sábia a todas as circunstâncias da nossa vida. Porque eu disse de maneira sábia, os irmãos se lembram do que eu falei domingo? Não além, mas tampouco aquém, é o equilíbrio. A fé não deve levar-me além do que Jesus ensinou. Quinta-feira eu cheguei a mencionar aqui aos irmãos uma experiência não, que eu vi na internet. Pregador de internet é um perigo, irmãos. Eu fico preocupado quando os irmãos falam: eu vi lá no YouTube o Benihim é um perigo, né? Eu vi lá no YouTube o fulano, né? Aí eu fui assistir um coreano. Cara, se eu não tenho a minha convicção, ele ia me convencer. Porque ele falou assim: irmãos, entre a palavra de Deus ou a palavra do homem, com que palavra nós ficamos? A igreja, com a palavra de Deus. Então, aí ele disse: teve uma senhora que foi ao médico, fez lá uma tomografia e saiu lá o resultado que ela tinha um tumor no cérebro. Palavra do homem. Mas eu falei para ela: olha a palavra de Deus. Levou sobre si
todas as nossas enfermidades. Palavra do homem, palavra de Deus. Ah, de Deus. Então não tem que operar cérebro nenhum. Vai ficar curado em nome de Jesus. Irmãos, isso é além do que Jesus ensinou. No mundo tereis aflições. Tereis aflições. Eu conheço grandes homens de Deus que morreram com cancro, por exemplo. Um dos grandes que eu conheci, pastor Mauro Israel Pinheiro, na minha juventude eu me inspirava muito nele, eu gostava de ouvi-lo no rádio, não era nem na televisão, era no rádio, eu escutava ele no rádio. É um grande homem de Deus, teve um cancro. Eu já contei isso para os irmãos. A minha esposa fala, eu conto a mesma história 3, 4 vezes, não importa. Lá em Filipenses 3, Paulo diz isso, não importa eu falar as mesmas coisas, isso lhes dá segurança. Então, o Mauro Israel estava com cancro, a igreja começou a orar, estava já em estado terminal, a igreja orava pela cura dele. Ele mandou dizer à igreja, olha, se Deus curar-me, a igreja verá a glória de Deus. Mas se eu não for curado, eu verei Deus na glória. Então fé é isso, irmãos. Fé não é dizer, Deus vai me curar em nome de Jesus, não. Fé é isso, se curar, glória a Deus. Se não curar, glória a Deus mais ainda. Então, que possamos aplicar de maneira sábia a fé que temos, não além, mas tampouco aquém. Para isso, irmãos, que a nossa fé seja fortalecida a cada dia pelo Senhor. Amém? Amém.